maravilhoso nome de Jesus, parte 5. Eu encerro a série hoje aqui, embora, como já disse, o assunto não se esgota. O nome de Jesus é um assunto maravilhoso, importante, vasto, que nunca vai se esgotar. Sempre a gente vai ter o que aprender com a graça e com o maravilhoso nome de Jesus. Mas hoje eu encerro essa série, parte 5, e nós temos visto aqui coisas relevantes, importantes para o teu crescimento espiritual. O nome de Jesus nos pertence, pertence à igreja. Você pode dizer isso? O nome de Jesus me pertence. Nós temos visto que esse nome, ele carrega toda a virtude, toda a capacidade, todo o poder que reside na pessoa de Jesus. Toda a virtude, toda a capacidade, todo o poder que está na pessoa de Jesus foi investido no nome de Jesus, e esse nome foi dado à igreja. Ou seja, eu e você podemos operar na autoridade, na capacidade, virtude, no poder do maravilhoso nome de Jesus. A Bíblia nos conta, nos ensina que Ele tem toda a autoridade, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a lei no sentido de cumprir toda a lei, Ele venceu o diabo e todo o inferno, Ele venceu o mundo. Jesus venceu, Ele tem toda a autoridade. Nesse nome tem poder, você pode confiar, nesse nome tem poder. A Bíblia fala que Ele herdou um nome que está acima de todo outro nome, e que esse nome está muito acima de tudo o que se possa mencionar. Se há algo que você possa pensar, falar, se há uma doença, se há um problema, se há uma pessoa tão influente e poderosa no mundo que você possa conhecer, o nome de Jesus está muito acima de tudo isso, de todos e de tudo o que se possa imaginar. Nesse nome e somente nesse nome há salvação. Só no nome de Jesus há salvação. Nós temos visto isso aqui. Nesse nome há cura para você e para sua casa, para sua família. Tudo isso que eu falei aqui foi um panorama de tudo que nós já falamos em detalhe aqui nessa série da parte 1 até a parte 4. E hoje eu quero fechar com chave de ouro, trazendo para você o seguinte subtema: Jesus, nesse nome há genuína libertação. Você pode aplaudir o maravilhoso nome de Jesus. Nós te exaltamos, Jesus, o teu nome é grandioso, maravilhoso, ele nos pertence. Obrigado. Obrigado, Jesus, o teu nome nos pertence. Nesse nome há genuína libertação. E eu fiz questão de colocar antes da palavra libertação a palavra genuína. Diga, genuína libertação. Já já você vai entender por que eu trouxe esse termo genuína libertação. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. Versículos 31 e 32 dizem assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção nesse versículo, nesse texto, é que Jesus estava falando com judeus que já haviam crido nele. Não era qualquer grupo de judeu, mas um grupo de judeus que já havia crido nele, diz o texto. Mas, mesmo diante dessas pessoas que já haviam crido nele, Jesus disse que eles precisavam conhecer a verdade, e só assim eles seriam libertos, de verdade. Quando a gente fala de libertação, muitas pessoas pensam quase que imediatamente na libertação imediata que acontece quando alguém, em nome de Jesus, manda um espírito imundo ir embora, sair de uma pessoa que está possuída pelo diabo, por demônios. E isso é libertação, mas isso não é a genuína libertação. Somente isso não fala da genuína libertação. Isso é só um início, isso é só um começo. Isso deveria ser só um start para que a pessoa chegue a uma libertação genuína. Hoje em dia, então, nos tempos que a gente está vivendo, o que tem de showzinho desse tipo de libertação, inclusive fake, hoje em dia em muitos lugares, para chamar a atenção de pessoas e para tentar mostrar para alguns que tal homem ou tal pessoa ou tal mulher é poderoso ou é poderosa,
Nos dias de hoje, quanta coisa fake acontece por aí, para que as pessoas achem que fulano de tal é o poderoso, ou ciclano é o poderoso, ou é a poderosa. Mas nem assim sabem que isso não é genuína libertação. Isso é só um início, isso é só um começo, isso é algo muito básico. A genuína libertação é o que você vai aprender aqui hoje na parte 5 dessa série. E você vai sair daqui hoje, eu tenho certeza, essa mensagem tem o poder de mudar, transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Observe esse relato bíblico aqui, para você ver que o que eu estou falando sobre essa simples e básica libertação de mandar um espírito imundo ir embora, a coisa não se encerra ou se acaba aí. A pessoa precisa de uma libertação genuína. E é isso que você vai aprender aqui hoje, como acontece. Veja, por que eu falo isso? Olha esse relato bíblico, Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 24 a 26, dizem assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida, ornamentada, e algumas traduções trazem vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem, o último estado daquela pessoa, se torna pior do que o primeiro. Veja comigo, por que eu digo que a genuína libertação não se trata apenas de alguém, pela autoridade do nome de Jesus, mandar um espírito imundo embora, e ele vai embora pela autoridade do nome de Jesus, mas essa pessoa está genuinamente liberta já? Você vai ver que não. Isso é só um começo, isso é só o início. Olha o que acontece, esse texto diz isso para a gente categoricamente. O que aconteceu aqui? Alguém mandou um espírito imundo embora de uma pessoa, e o texto diz que esse espírito sai. E sai pela autoridade do nome de Jesus, mas ele fica vagando por lugares áridos, a procurar aonde ele pode agora se estabelecer. E se não achar, ele volta para o mesmo lugar, e ainda diz: voltarei para minha casa. Você viu isso aqui? Se aposta da pessoa e diz: voltarei para minha casa. E tem mais, ainda vou levar uns comparsas. E ele leva 7 espíritos piores do que ele, e a Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna muito pior do que o primeiro. Gente, vocês conseguem perceber algo? O que faltou aqui? Alguém orou e mandou o espírito imundo embora. O espírito imundo foi embora na autoridade do nome de Jesus, mas a pessoa não foi genuinamente liberta. O espírito voltou com mais 7 piores, e o estado daquela pessoa se tornou ainda pior do que o primeiro. O que faltou aqui, gente? O que vocês acham? Alguém orou pela autoridade do nome de Jesus, o espírito foi embora. O que faltou aqui, gente? A genuína libertação não tem a ver com o que sai, mas com o que entra na pessoa. Guarde isso em seu coração. A genuína libertação não tem a ver com o que sai, mas com o que entra na pessoa. Por isso o texto de João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que a genuína libertação acontece quando o homem aceita essa verdade, passa a conhecer essa verdade, deixa essa verdade entrar nele. Porque quando a verdade entra, aquele espírito imundo não encontra mais brecha ou lugar. Se a pessoa for momentaneamente liberta pela autoridade do nome de Jesus, mas a sua casa permanecer vazia, embora naquele momento limpa e arrumada, mas permanecer vazia, o estado dele vai ser pior do que o primeiro, porque não houve genuína libertação. A genuína libertação provém da verdade. Você pode dizer isso? A genuína libertação provém da verdade. Não tem a ver com o que sai, mas com o que entra. O que Jesus estava falando para eles é: quando a verdade entrar, vocês serão genuinamente libertos.
Não precisa muito para pensar e para entender se o texto bíblico diz que o espírito sai da pessoa e aquela situação dele se torna pior porque o espírito volta com 7 outros espíritos piores, é porque faltou alguma coisa. A genuína libertação não se limita a isso. Não tem a ver com o que sai, não esqueça isso. Tem a ver com o que entra. Não tem a ver com o que sai, tem a ver com o que o homem, a mulher, a pessoa permite entrar. E quando a verdade entra, não tem lugar para o diabo ou qualquer demônio. A Bíblia diz: vocês são filhos de Deus e o maligno não te toca. Se a verdade entrar, aí sim, você começa a entender o que é genuína libertação. Mas pastor, fala comigo um pouco melhor, o que é essa verdade? Que verdade é essa? E é importante a gente falar sobre que verdade é essa, porque no mundo que a gente vive hoje, a verdade se tornou, para muitos, algo relativo. Já viu isso? Eu tenho a minha verdade, a pessoa fala assim, você tem a sua verdade. Eu sinto, então, para mim é verdade. Se eu sinto desse jeito, para mim é a verdade. Se você sente daquele jeito, para você é a verdade. Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, fulano tem a verdade dele, e a verdade aí no mundo virou algo relativo. Mas o fato é que a verdade nunca mudou, e por si só, ela exclui toda mentira, todo engano, todo erro. É simples, como eu dizer para você, 2 mais 2 é 4, isso é verdade? Se 2 mais 2 é 4 e isso é verdade, essa verdade exclui qualquer outra possibilidade. Não é 5, não é 6, não é 3, essa verdade exclui qualquer outra possibilidade. A verdade, ela exclui qualquer mentira, engano, qualquer erro. E é essa verdade que quando entra na pessoa, ela começa a viver genuína libertação. Não é a verdade relativa, mas é a verdade que provém disso aqui, ó. Veja, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade não é uma coisa, não é uma doutrina ou uma corrente teológica. A verdade é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Veja, o texto diz, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. A genuína libertação não tem a ver com o que sai, mas com o que entra. E o que precisa entrar é Jesus. Ele é a verdade que precisa entrar. Quando a pessoa é preenchida da verdade, quando a pessoa é preenchida de Jesus, não tem lugar para maldição, para demônio, para o inferno inteiro que queira se levantar. Não tem lugar mais. Perdeu, o inferno perdeu. Você percebe que não tem a ver com o que sai? Porque o que sai, se nada entrar, pode voltar e a coisa ficar ainda pior. Mas tem a ver com o que entra, e o que entra precisa ser a verdade. Jesus é essa verdade que precisa entrar, e só a partir daí a pessoa pode viver genuína libertação. Veja também o que diz o Evangelho de João, ainda no capítulo 17 agora, versículo 17 diz assim: santifica-os, Jesus orando dizendo: santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Então qualquer engano, qualquer sofisma, pensamento ou modinha que esteja rondando por aí, pelo mundo, por aí afora na sociedade, se a gente criva com a palavra e for contrário ao que a palavra diz, facilmente você identifica, porque a verdade é Jesus e a verdade é a palavra. Amém, gente? Mas pastor, como é que fica isso? A verdade é Jesus ou a verdade é a palavra? Você lê um texto que diz que a verdade é Jesus e outro texto que diz que a verdade é a palavra. Vou te ajudar.
Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler os versículos 1 e 14, dizem assim: no princípio era o verbo, ou a palavra em algumas traduções, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, que verbo é esse? Que palavra é essa que encarnou, que se fez carne e habitou entre nós? Quem é esse, gente? Jesus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, e Jesus é a palavra em pessoa. A palavra é Jesus em papel e tinta. Jesus é a palavra em pessoa. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o texto bíblico diz que Jesus é a verdade, que a palavra é a verdade, porque Jesus e a palavra nós estamos falando da mesma coisa. Jesus é a verdade que liberta genuinamente todo aquele que crer. Jesus é a verdade genuína que liberta todo aquele que crê. Agora, até aqui, se você perceber, eu foquei em uma libertação que fala de um espírito imundo foi embora. A pessoa às vezes chega numa situação dessa, o espírito imundo vai embora pela autoridade do nome de Jesus, mas nós já vimos aqui que aquela pessoa não está ainda genuinamente liberta. Sabe por quê? Jesus, ele não quer libertar a pessoa apenas dos espíritos imundos, isso é o mais básico. Jesus quer libertar as pessoas da religiosidade. Jesus quer libertar as pessoas do legalismo. Jesus quer libertar as pessoas dos vícios, da condenação eterna, das maldições, do cansaço, do fardo pesado, do domínio do pecado e de uma vida miserável e infeliz. A verdade, ela tem em si uma genuína libertação que é completa. Diga, completa. Você viu que nós acabamos de cantar? Está consumado. Obra completa, concluída. Essa é a obra de Jesus. Isso é a verdade que nos liberta genuinamente. E quantas pessoas não tem mais espírito imundo sobre elas, mas continuam nas igrejas, presos pela religiosidade, presos pelos vícios, presos pelo legalismo. Quantas pessoas? E aí você consegue entender, agora estou conseguindo entender, pastor, o que é a genuína libertação. A genuína libertação, ela é completa. Veja, esses textos que corroboram com essa lista de coisas que eu disse aqui para você. Veja o que diz a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus quer libertar você do jugo da servidão. A verdade que é Jesus quer libertar todo homem, toda mulher do jugo da servidão. E para que você entenda melhor, o contexto de Gálatas aqui é Paulo falando com uma igreja que estava sendo infiltrada por judaizantes que diziam que, além de eles guardarem o evangelho que Paulo pregava, o evangelho genuíno da graça, eles deveriam também guardar a lei de Moisés. E para ser bem específico, o bate-papo aqui era que os homens precisavam se circuncidar. E Paulo dizia: se vocês quiserem voltar aos rudimentos da lei e circuncidar os homens aí agora, vocês vão ter que viver pela lei. E tem mais. Pela lei, vocês sabem, ninguém consegue viver. Se você falhar em uma das ordenanças, você se torna réu de todas as outras. Ninguém pôde com a lei, a não ser um homem chamado Jesus, que cumpriu toda a lei, e a Bíblia diz que nos libertou da maldição da lei. A gente acabou de vir de uma conferência na Barra, uma conferência da Nova, e um dos pastores que pregaram, o pastor Lynn Hiles, ele disse uma frase que eu guardei. Ele disse: é escandaloso que nos dias de hoje, 2020 anos depois da cruz, depois da graça em Cristo, a gente ainda tem que convencer a igreja de que eles não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, da nova aliança. É escandaloso que até hoje a gente precisa convencer crentes que não estão mais debaixo da servidão da lei, mas da graça que está em Jesus Cristo.
Paulo chega a dizer para essas pessoas: vocês que querem voltar para os rudimentos da lei, vocês caíram da graça e inutilizaram o sacrifício de Jesus naquela cruz. Já viram a importância disso? É escandaloso que a gente ainda tem que convencer pessoas, mas graças a Deus que você está aqui e crescendo no conhecimento e na revelação da verdade. É assim que você é liberto genuinamente. Tem gente que fala: pastor, a gente não tem libertação aqui na igreja? A gente tem libertação aqui na igreja genuína, e todos os dias, todos os domingos. Você já percebeu isso? Se não percebeu, você vai perceber a partir de agora, porque agora você já entendeu que a genuína libertação não tem a ver com o que sai, mas com o que entra. E todos os dias que nós estamos aqui, nós estamos pregando a verdade que liberta genuinamente. Todas as vezes que você deixa quebrar e cair a religiosidade, deixa quebrar, cair o legalismo na sua vida, você é liberto genuinamente. A genuína libertação provém da verdade que entra na vida da pessoa. E é isso que você ouve aqui todos os dias. Todos os dias tem genuína libertação na nova. Todos os dias tem genuína libertação na nova. E às vezes pessoas entram até endemoniadas, mas os demônios não conseguem resistir à verdade. Eles vão embora. E essa verdade, além de expulsar esses demônios, pessoas que às vezes entram endemoniadas com a vida cheia de demônios. E às vezes você pensa: é mesmo, pastor? Veja, às vezes a pessoa tem demônios que se manifestam, mas a Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas. Ele não babou, ele não esperneou, não manifestou, ele foi e traiu Jesus, ele fez o que fez. Muitas pessoas entram pela igreja endemoniadas, mas ao encontrarem a verdade que há em Jesus, aqueles demônios saem embora, vai embora, ninguém nem viu, ninguém nem percebeu, mas a verdade expulsa eles. E de forma genuína, se aquela pessoa permanecer, esses demônios não conseguem mais retornar ou obter qualquer autoridade sobre a vida daquela pessoa, porque ela foi cheia da verdade, da graça. Aqui você vai ser cheio dessa verdade. Aqui é lugar de genuína libertação, não há fake. Não há fake, ou a rasa, ou vazia e momentânea, mas a genuína libertação que tem a ver com a verdade quando entra. Você crê? Por isso esse texto diz que essas pessoas precisavam ser libertas do legalismo. E quantas pessoas: pastor, agora eu estou entendendo, não é só o espírito imundo sair, não. Você não tem mais espírito imundo sobre a sua vida, a pessoa não tem mais espírito imundo sobre a vida dela, mas vive nas igrejas presas pelo legalismo. Você precisa de genuína libertação. Mas pastor, eu era muito legalista, hoje eu sou só um pouquinho. Um pouco de fermento leveda e estraga com toda a massa. Então creia na verdade e deixe essa verdade entrar até esse pouquinho sair completamente. E seja revestido completamente da graça. Pastor, a gente não prega arrependimento. Na nova tem pregação sobre arrependimento todos os dias. Mas não é o arrependimento que as pessoas aí acham, que é chorar, babar, cair, deitar. Mas quando levanta e vai viver a vida, vai viver na mesma coisa. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de mente. Todas as vezes que você vem e ouve a pregação da verdade e você muda a sua mente: entendi, eu agia desse jeito, agora eu vou entender a palavra e vou viver de acordo com a palavra. Arrependimento. Você aprendeu uma coisa na verdade da palavra, arrependimento. Aqui na nova tem arrependimento, metanoia e genuína libertação todos os dias, porque a verdade que é Jesus está estabelecida neste lugar. Não é a lei que está estabelecida nesse lugar. Nós não pregamos da base do Monte Sinai, mas do Monte Sião. Não é Moisés que está aqui em nossos púlpitos, não é a lei que está aqui em nossos púlpitos, mas é Jesus que está aqui em nossos púlpitos. Jesus. Aqui você vai ouvir a verdade que liberta genuinamente. Vocês estão entendendo, gente? Perceberam que não é só o espírito imundo ir embora? Quantas coisas essa verdade liberta genuinamente? Do legalismo, da religião. Veja o que diz Mateus 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente na verdade você encontra descanso.
enquanto a lei coloca fardos pesados sobre as pessoas. Quantas pessoas estão manipulando outros aí nas igrejas, colocando fardos pesados sobre as pessoas, condenação sobre as pessoas, fardos que nem eles mesmos que colocam conseguem carregar. A religião é assim. A religião é uma lista de regras e condutas que as pessoas querem que os homens façam e vivam para agradar a Deus, mas o genuíno evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. O genuíno evangelho de Jesus não tem a ver com o que o homem pode fazer para agradar a Deus, mas tem a ver com o que Deus fez para se achegar a nós através de Jesus. Nós não podíamos fazer nada, caídos, destituídos, mas Ele nos cobriu de graça em Jesus e nos tirou de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Evangelho de verdade é isso, fala de iniciativa de Deus, de se aproximar do homem, e não de uma lista de regras que você possa fazer para agradar a Deus, porque tudo que você possa fazer, gente, tudo que você possa fazer, por melhor que seja, não serve para a sua justificação. Você precisa depender 100% da graça. Diga, eu dependo 100% de Jesus. Veja o que diz Gálatas ainda no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertou, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição. E se Ele se tornou maldição naquela cruz, porque Ele se identificou com o nosso estado, caído, separado, destituído, condenado, amaldiçoados. Hoje nele nós temos que nos identificar com quem Ele é. Por isso a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você é justificado, qualificado, um filho profundamente amado, abençoado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum tipo de maldição para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a sua realidade hoje. Veja, a verdade que liberta genuinamente, ela liberta de todo o peso, de todo o fardo da religião, de todo o peso, de todo o fardo do legalismo. Veja, não é só espírito imundo. As pessoas precisam entender o que é genuína libertação e abrir o coração para isso, para que a verdade, ao entrar, liberte, quebre elas completamente. Eu já fui muito religioso, eu já fui legalista, mesmo crente há muito tempo, mesmo sendo pastor, com título de pastor, em outra denominação, antes da nova. Mas um dia, com toda a humildade, ao entender, ao olhar para a graça que há em Jesus, um dia eu me despiz de todo o título, ou seja lá o que for, conhecimento que eu tinha, para olhar para Jesus e dizer, eu preciso 100% dessa graça, 100% dessa graça. E graças a Deus que Deus me conduziu a um lugar onde eu pude crescer, continuar a crescer no conhecimento, na revelação da pessoa de Jesus. Ele é a verdade. Quantas pessoas muitas vezes ficam presas em títulos, em cargos e se submetem a um sistema religioso, legalista, porque estão presos a cargos e títulos. Se desfaça disso. Entregue para Jesus. A Bíblia diz que os ministérios são dados por Jesus. Quantas pessoas colocam a tradição, os títulos e tantas outras coisas acima da palavra? Com toda a humildade, um dia, pastor, eu descobri que eu não tinha espíritos imundos. Eu sempre fui uma pessoa dedicada à palavra, séria. Quem me conhecia antes sabe disso, dedicada à palavra, séria, mas eu era muito religioso, sim, eu era muito legalista, sim, e um dia eu abri os meus olhos para isso e deixei a verdade me curar disso e me libertar genuinamente. Não eram demônios que precisavam sair de mim, era a religiosidade que precisava sair de mim, era o legalismo que precisava sair de mim, eu precisava aprender e depender 100% da graça, amém, gente? Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo o que é genuína libertação? Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Esse o fez aqui está se referindo a Deus. Deus o fez pecado, fez de Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que a Bíblia fala que ele se fez maldição na cruz? A Bíblia fala que também Deus o fez pecado na cruz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos encontrou pecadores, miseráveis, caídos, destituídos,
amaldiçoados, mas nos fez filhos abençoados, profundamente amados, justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Genuína libertação não tem a ver com o que sai, mas com o que entra. E quando a verdade entra, não só espíritos imundos saem, mas a religiosidade é quebrada e sai. Mas o legalismo, o fardo, o cansaço é quebrado e sai. Pode perceber isso? A mensagem que centraliza Jesus é a mensagem da verdade, da graça, ou é a mensagem da lei? A lei diz: você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. A graça diz: Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. Quem é que está no centro? Na lei está o homem, na graça está Jesus, Ele fez. Dependa 100% da graça. A lei sempre demanda, pede, a graça sempre provê, supre. Enquanto a lei demanda, pede, a graça provê e supre. Você tem em Jesus todo o suprimento que você precisa. Mas pastor, a gente está falando de genuína libertação, e já vimos na palavra que Jesus é a verdade. A genuína libertação é quando a verdade entra. Já vimos que Jesus é a verdade, que a palavra é a verdade, e que Jesus é a palavra. Agora, o Senhor entrou aí em graça. Onde que eu posso relacionar a graça com isso? Como que eu posso relacionar a graça com genuína libertação? E eu quero ser mais específico com você. Quando eu digo que tem a ver com o que entra, e é a verdade que tem que entrar para libertar todo homem genuinamente, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Então Jesus é essa verdade, mas Jesus também é a graça em pessoa. Agora veja, eu quero ser mais específico com você. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei foi dada, foi entregue, toma aí, é isso. A graça e a verdade vieram em pessoa, através de Jesus, veio em Jesus, em Jesus. Agora veja, lembra que é a verdade que liberta genuinamente? Você entendeu isso? É a verdade que liberta genuinamente. De que lado está a verdade? Do lado da lei ou da graça, segundo esse texto? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade. A verdade está do lado da graça. A graça é a verdade que todo homem precisa ouvir e aprender para ser genuinamente liberto. Não apenas de espíritos imundos, mas do legalismo, do fardo da lei, da religiosidade, de tudo mais que Jesus tem para você viver. Todo o legado de Jesus disponível naquela cruz. Todo o legado de Jesus disponível naquela cruz é o que você precisa ouvir, crescer, entender para continuar crescendo em graça e viver uma vida genuinamente livre. Por isso Paulo fala: não saiam da liberdade que Cristo libertou vocês. Fiquem, pois, firmes na liberdade que Cristo libertou vocês. E não voltem para a escravidão. Não voltem para a servidão. Quantas pessoas caindo da graça deixam a verdade para voltar para o sistema da lei e da escravidão? É sim escandaloso que a gente ainda tenha que convencer pessoas hoje, mais de 2.000 anos, de que eles não vivem mais nos rudimentos da lei pela palavra, mas na nova aliança, na graça que é Jesus em pessoa. Veja o que diz ainda o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14: e o verbo, ou a palavra, se fez carne. Quem é esse verbo, a palavra que se fez carne? Você já sabe, Jesus. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Por que que eu estou relacionando a graça com a verdade, a graça com a palavra, a graça com a pessoa de Jesus? Porque Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça em pessoa, ou seja, a graça é a verdade que liberta genuinamente. Pastor, por que vocês pregam tanto a graça? Porque é a graça que liberta genuinamente. A graça é o Evangelho de Jesus. Você sabia que falar o Evangelho da graça é até redundante? E a gente fala isso para que a pessoa possa entender. Mas a graça é o único Evangelho.
Paulo diz isso aos Gálatas. Eu muito me admiro que vocês saíram do evangelho, da graça que eu tenho pregado para vocês, para outra coisa aí, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Vocês precisam permanecer firmes na graça. Escute, a graça é a verdade. A graça é a verdade que liberta genuinamente. Porque a graça não é uma doutrina, a graça não é uma corrente teológica, a graça é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Ele é a graça, que quando entra, liberta a pessoa genuinamente. E eu vou ser categórico em dizer, específico em dizer, não existe genuína libertação sem o conhecimento e a revelação da graça. O espírito imundo foi embora, mas a religiosidade reina naquela vida. O legalismo está matando aquela vida. Não existe genuína libertação sem o conhecimento e a revelação da graça. Quando essa verdade, a graça, entra, aí sim a genuína libertação. Para ser ainda mais específico para você, sem o conhecimento da nova aliança, sem o conhecimento da sua nova identidade em Cristo, sem o conhecimento das realidades da nova criatura, sem o conhecimento do amor ágape, sem o conhecimento da paternidade de Deus, sem o conhecimento da nossa filiação em Jesus Cristo, sem o conhecimento da obra de justificação, santificação, propiciação, justificação em Cristo Jesus, não tem como ser genuinamente liberto. Porque a pessoa já foi liberta dos demônios, mas continua presa ao sistema religioso legalista, a tantos vícios. Você consegue entender? É por isso que muitas pessoas vão à igreja pesadas e saem mais pesadas. Porque Paulo diz que a lei hoje é um ministério de morte que caducou. Você pode ver, no dia que a lei foi dada, 13 mil pessoas morreram. Quando a graça foi derramada, 13 mil pessoas foram salvas. Será que esse número aí é só coincidência? Não, é para mostrar para nós, hoje, que embora a lei é santa, a lei é perfeita, mas a lei não santifica ninguém e não aperfeiçoa ninguém. Ela foi dada com um propósito específico, mas hoje ela caducou. Não vale mais, nós somos crentes da nova aliança. E só essa genuína graça liberta genuinamente o homem e a mulher. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam que não é só o espírito imundo ir embora? Infelizmente, muitos irmãos nossos hoje vivem presos pela religiosidade, pelo legalismo em muitos lugares, porque não ouvem a verdade que transforma, a verdade que liberta genuinamente. Graças a Deus que você já foi genuinamente liberto. Você que deu lugar à verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quem é a verdade? A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Quem é a verdade? E a graça é a verdade. Jesus e a graça. Nós estamos falando da mesma pessoa. Agora veja como fica esse texto de João no capítulo 8, versículo 32. Veja agora que você já entendeu. Veja, quem é essa verdade, né? E conhecereis a verdade. E eu coloquei aí, ó, Jesus, a palavra, a graça. Conhecereis a verdade. Estamos falando da mesma pessoa. Jesus, a palavra, a verdade, a graça. E essa verdade vos libertará. Eu quero te lembrar que o texto nós começamos dizendo: Jesus, pois, falou com os judeus que haviam crido nele. Já tinha crido em Jesus, já tinha recebido Jesus, mas Jesus fala: vocês precisam da verdade. Essa verdade vai libertar vocês agora. Libertar de quê? Daquele povo legalista, daquele povo, daquele sistema religioso que excluía. Gente, vocês conseguem perceber hoje? Percebam uma coisa. A Bíblia diz no livro de Atos, não sei se você já percebeu isso, já leu isso. No livro de Atos, a Bíblia diz que a igreja de Jesus, a primeira igreja, ela contava com a simpatia dos de fora. Alguém já viu isso na palavra? Livro de Atos. A igreja contava com a simpatia dos de fora. Como é que é hoje? Você já ouviu falar de gente que não aguenta nem ouvir falar em igreja? Não quero nem ouvir falar. Esse sistema que é um conjunto de regras, que depois que eu entro não pode isso, não pode aquilo outro. A pessoa num domingo aceita Jesus, no domingo seguinte a religião e o sistema já quer ela de terno, paletó, gravata, impostando a voz, dizendo glória a Deus, aleluia, e agora o cabelo não pode cortar mais daquele jeito ou daquele outro jeito, e agora a maquiagem não pode usar mais assim ou assado, e agora a roupa já não pode ser mais assim ou assado, e a pessoa diz: esse sistema aí, essa escravidão, essa prisão, eu não quero. Por que que a primeira igreja
tinha a simpatia dos de fora, porque a primeira igreja estava cheia de ágape, a primeira igreja estava cheia da graça, a primeira igreja tinha recebido a verdade, e as pessoas começavam a ver que era bom, era agradável estar com eles. Em algum lugar na história, isso veio se perdendo, e a igreja ficou antipática, porque virou uma série de regras religiosas, que ao invés de atrair, só afasta as pessoas. Às vezes você aqui da Nova, chama alguém para participar de um grupo de conexão na sua casa, ou de vir à sua igreja, a pessoa, não, quer saber? Por quê? Acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, né? No mesmo cesto, aí eu já sei tudo isso. Mas, quando por algum motivo essa pessoa consegue confiar em você e vir, quantos são os testemunhos de pessoas que entram e falam, meu Deus, mas que leveza, mas que paz, que leve. Você sabe por quê? Porque ela nasceu para ouvir isso, para ouvir a verdade, e não a religião e o legalismo que estraga, que exclui. Quantas pessoas colocam a tradição acima da palavra? Hoje nós vamos ministrar a ceia. Quantas pessoas chegam na igreja na hora da ceia são excluídas? Porque a religião coloca uma lista de regras. Você precisa ser casado no papel, você precisa ser batizado, você precisa ser isso, isso e aquilo. Eu pergunto, onde está essa lista na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas a tradição é tão forte que a pessoa não consegue enxergar a palavra. Às vezes você veio, e eu também vim, como eu já falei aqui, de uma tradição, seu bisavô, seu avô, seu pai pregou e ensinou de um jeito. Aí você ouve a palavra da verdade, da graça. Quantas pessoas entram e ouvem a palavra da graça, da verdade? Muitas abrem o coração e falam, eu preciso crescer nisso, e ficam aí, e crescem. Outras falam, não quero não. Esse povo é doido, não sei não, hein? Não sei não. E vão embora, e não deixam o Espírito Santo trabalhar e fazer. Sabe por quê? Porque a tradição para elas está acima do que a palavra diz. Eu quero te chamar a ser corajoso e entender que Jesus tem para nós genuína libertação. Acabei de dizer aqui, já estive na igreja, não tinha demônios, era um crente como qualquer um outro, sério com a palavra, sério nos compromissos com a igreja, com as coisas de Deus, com a minha família, mas era religioso e era extremamente legalista. Eu precisava de genuína libertação. Em 2015, 9 anos, 2015, em casa, desigrejado, como as pessoas falam, né? Eu havia saído do ministério que pertencia anteriormente, e foi uma bênção para mim todo o tempo que estive lá, mas estava em casa num período de 3 meses, assim, em casa, porque você sabe, já era pastor nesse ministério, e as pessoas ficavam ligando, você está onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? E eu não queria de forma alguma influenciar ninguém, nem levar ninguém para lugar nenhum. Eu falava, estou em casa, não estou em lugar nenhum, fica em paz aí, meu amigo. Pelo amor de Deus, não queria problema para mim. E depois de uns 3 meses disse para André, e a gente já estava crescendo, ouvindo a graça, André, agora vamos procurar algum lugar para a gente congregar. E sentava aqui, sentava ali, lei, sentava aqui, religião, sentava aqui, lei, dizia, meu Deus, para onde a gente vai? Disse para ela, a gente vai ser crente agora online, puxa o online aí, pelo amor de Deus. Quem que ela achou, gente? Nova Igreja, pastor Maurício Fragale. Falei, deixa aí, bota aí. Gente, vocês sabem qual era a série que ele estava pregando? A série que, ao ouvir, me atraiu para essa mensagem e me fez entender que na Nova eu conseguiria continuar crescendo nessa verdade. A série foi A Genuína Libertação em Cristo Jesus. Pode procurar no YouTube. Fragale tem uma série, A Genuína Libertação em Cristo Jesus. Naquele dia, sentado no sofá com minha esposa, a gente só chorava, e naquele dia eu vi o quanto eu era religioso e legalista. Falo para vocês com toda humildade, naquele dia, pastor, eu me vi sentado no sofá chorando, eu não tinha espíritos imundos, mas eu precisava de genuína libertação, porque eu era extremamente religioso e legalista. Quantas vezes o meu dízimo, a minha oferta, o meu jejum, o tanto que eu lia a palavra, que eu ia no monte, que eu fazia caridade e tantas coisas, tudo isso é bom. Mas quantas vezes eu me via apoiado nisso? Eu achava que isso me qualificava, eu achava que isso, por ser uma pessoa boa, correta, certa, amar a palavra, fazer isso, aquilo e aquilo outro. Quando eu entendi
que diante da lei eu sempre fui, sempre vou ser insuficiente e que eu preciso depender 100% da graça, eu me vi em religiosidade e legalismo e eu entendi, eu preciso ser liberto genuinamente. E a partir daquele dia eu comecei a agradecer a Deus por meus pastores, pela visão, e nunca mais parei de crescer no entendimento da graça e da palavra da fé. Porque aquele foi um domingo de 2015, em que chorando no sofá nós estávamos ouvindo a genuína libertação em Cristo Jesus. E fui procurar, aí sempre ávido pela palavra, fui procurar. E tinha coisa que eu não conseguia entender de imediato, e eu ficava, meu Deus, o que é isso? Mas eu botava na prateleira. Eu tenho certeza que algo que eu não possa entender ou compreender agora é uma falta minha. Talvez eu que esteja precisando de alguma base que eu não tenho ainda. Vamos estudar. Gente, eu chegava no domingo seguinte, eu fui à nova igreja da Barra e não saí mais de lá. Eu achei a minha igreja. Não porque é a nova, mas porque é o lugar onde eu vi a pregação da verdade, que poderia me libertar genuinamente da religiosidade, do legalismo. Estava lá. E tinha dia de eu voltar com o André, eu estou contando isso aqui para você, porque isso pode acontecer com você. Tinha dia de eu voltar de carro com a Andréa, e a gente olhar um para o outro no carro e não falar uma palavra. Depois de um sermão daquele, da graça, que quebrava a religiosidade e o legalismo que estava na gente. E a gente olhava um para o outro e não saía uma palavra. No máximo, e agora? E aí, André? No máximo era isso. E aí? Gente, quando eu depois disso fui ler o Novo Testamento, a Epístola de Gálatas, eu disse, gente, Gálatas não estava na Bíblia. É sério. Eu olhei, Gálatas não estava na Bíblia. Eu não sei dizer para você quantas vezes eu já tinha lido o Novo Testamento, mas depois que as escamas caíram, e eu olhei Gálatas, eu falei, meu Deus, como que eu passava por aqui e não via isso? Sabe por quê? Porque eu estava com escamas nos meus olhos. As escamas da religiosidade, do legalismo, que caíram todas diante da verdade de Jesus. Mas tinha dia que eu saía de lá sem entender nada. Mas eu pensava, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, abre esse assunto para mim, me ensina. Tinha dia que eu pensava em pegar fragalho no corredor da igreja e fazer aquela lista de perguntas para ele. Mas sabe o que eu pensava? Eu também era pastor na igreja, e às vezes, gente, terminava uma pregação, e para eu conseguir chegar em casa, uma fila de gente para falar, e eu falava, não vou fazer isso com ele não, eu sei o que é isso, eu não vou fazer isso com ele. Mas a gente orava e dizia, Espírito Santo, abre isso para ele, eu não vou perguntar nada para ele, mas abre esse assunto para mim, gente. O Espírito Santo cuida da gente, ele cuida de você. Ele terminava aquela série, na série seguinte ele abria, o dom da justiça, abria, Deus, o seu Pai, o seu provedor. Ele abriu uma série que era exatamente o que eu precisava ouvir. Agora, eu precisei ser corajoso e humilde para me despir do meu título, da religiosidade que estava em mim, do legalismo que estava em mim, para dizer, eu preciso aprender e conhecer a revelação e viver dependente 100% da graça. Tem gente que entra aqui e não entende, vai embora. Dê tempo para o Espírito Santo falar com você. Mas uma coisa é certa, não há genuína libertação sem a graça, sem a verdade. É por isso que a gente prega a graça. Eu só tenho uma mensagem. Embora a gente abra séries, diversas, Se você for ver, o centro da mensagem da nova igreja é só uma. Jesus. Ele é o centro. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a graça que liberta genuinamente. Amém, gente? Eu não podia deixar de encerrar essa série dizendo para vocês, Jesus, nesse nome, há genuína libertação. Amém? Você pode ficar de pé?